sabe o que é o modalismo? Entenda a doutrina da Santíssima Trindade. O modalismo é uma heresia combatida desde o segundo século na história da Igreja, e ela torce claramente doutrinas caras e importantes nas Escrituras, como, por exemplo, a doutrina da Trindade e também a soteriologia, que é a doutrina da salvação, que eu acho principal que essa heresia ela afronta. Vamos ver algumas coisas muito interessantes aqui a respeito disso. Os modalistas são também chamados de unicistas, ou também chamados de sabelianistas, devido às heresias de Sabélio, um bispo de Roma. Sabélio era um bispo do século III, ali aproximadamente na história da Igreja, e ele era unicista, ou seja, ele não acreditava na Trindade, e divulgou suas heresias, e suas heresias foi plenamente combatida na história da Igreja. Basicamente, o modalismo acredita que o Pai é a única pessoa na divindade e que não existe trindade. Ele veio na função de Filho no Novo Testamento e vem na função de Espírito Santo no decorrer da história da Igreja. Claro que isto é uma heresia, porque de forma muito clara, simples e vasta, inclusive, a Bíblia menciona os três se tornando apenas um. O Deus Pai escolhe, o Deus Filho salva e regenera derramando o seu sangue, e o Espírito Santo aplica a salvação e chama o pecador eficazmente. Nós temos três pessoas distintas da Trindade que se torna um. Na matemática nossa, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Na matemática divina, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Ou seja, Deus ele é triuno. Ele é três que ao mesmo tempo se torna um. Isso é a Santíssima Trindade, que você jamais vai entender naturalmente. É preciso ser espiritual para compreender as coisas espirituais. Há vários hereges na internet negando a Trindade. E se alguém nega veementemente a doutrina da Trindade, não merece sequer um minuto da sua atenção. Quem nega a Trindade não conhece Deus e não conhece a palavra do Senhor. Agora, a principal heresia dos modalistas é a questão da soteriologia, é a questão da salvação. Bom, se olharmos na perspectiva da Trindade, veremos a salvação perfeitamente, porque a Trindade que nos salvou. O Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu e o Espírito nos santificou. O Espírito aplicou, nos chamou de forma eficaz, como eu já disse ao início. Então, queridos, nós temos hoje várias denominações e vários hereges na internet que estão apenas ressuscitando as ideias de Sabélio, ressuscitando as heresias do segundo, terceiro século na história da Igreja, hoje com novos nomes, mas as heresias são as mesmas de antigamente combatidas pelos concílios, pelos pais apostólicos e também pelos documentos na história da Igreja. As principais igrejas consideradas como seitas modalistas hoje é a Igreja Voz da Verdade, a Igreja Tabernáculo da Fé, a Igreja Cristo Vive, a Igreja Unida em Cristo e a Igreja Pentecostal Vida, e várias outras igrejas, pastores, que negam profundamente a Trindade, tornando-se, portanto, hereges e seitas que nós não aconselhamos você a congregar. E aí, o que você achou desse estudo, desse pequeno estudo aqui de apologética? Digita aqui abaixo e não se esqueça de compartilhar com seus amigos.